A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou achando meio aberto o microfone. Aleluias. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar? Pode dar um glória a Deus? Aleluias. O Senhor se faz presente aqui neste santo lugar. Louvado seja Deus neste lugar, nessa casa de oração. O pastor Geraldo, tá? Agradece aí pelo convite. Ele fica muito honrado, né, por ter me convidado para vir aqui nessa noite. E manda um abraço para o Senhor e para a congregação, amém? Receba em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Carolina da Conceição Rocha Rodrigues Bento Martins, do meu marido. Carol Bento, resumindo. Eu congrego na IBC lá do Belo Vale. Já tem uns 21 anos, eu estou com 39. E assim, é com muita alegria, né? Como diz, placa de igreja não vai para o céu, mas que vai subir a um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Aleluias. Vamos lá, você está gravando? É para o Instagram? É para o Instagram? O YouTube? Amém. Deus abençoe os irmãos aí do YouTube que estão acompanhando. Gente, mas tá bom. Irmãos, nesta noite o pastor, me convidou para trazer uma palavra sobre depressão e ansiedade, à luz da palavra de Deus. E tudo que nós fazemos, primeiramente eu sou serva de Deus, debaixo da graça do Senhor, e pela misericórdia o Senhor me levantou como diaconisa. Pela misericórdia, há 6 anos eu sou líder do louvor. Pela misericórdia eu estudei psicologia. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta familiar. Estou concluindo uma pós em neurociências. Há 10 anos estudando isso tudo. Enfim, pela misericórdia e pela graça. Louvado seja o Senhor. E eu falei ao Senhor, meu Deus, é um desafio falar sobre isso numa igreja, no culto de domingo à noite, Quando nós vamos fazer uma palestra, é algo muito fácil, porque eu vou à base científica, é o que eu estudei 10 anos, é o que eu tenho. Mas, à luz da palavra do Senhor, é um desafio, E aí, o que o Senhor falou ao meu coração? Diga para a igreja, conte para a igreja, o que eu fiz na vida da sua mãe. Conta para a igreja as maravilhas que eu fiz na vida da sua mãe. Que aí o meu nome vai ser glorificado naquele lugar. Aleluias. Aleluias. Só para introduzir aqui, eu vou ler a palavra ainda. Minha mãe teve depressão severa. Muito, muito grave. E Deus sabe de todas as coisas, você crê? Em tudo o Senhor tem um propósito. Talvez nós não entendemos, mas o Senhor quer de nós o quê? Confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluias. Só confia. E o Senhor está dentro desse barco. O Senhor está nesse deserto. Irmãos, tem um louvor que fala sobre isso, sobre o deserto. Que fala o seguinte, Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar. Aleluias. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai. Por quê? Cuidando de mim. Ô glória, você crê? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Aleluias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Muito conhecido essa passagem.
1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Quem se achou, coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Versículo 3, 19, 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matarem. Deus lhe disse: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Pode se assentar. Aleluias. Nós estamos falando aqui, irmãos, sobre um homem que era boca de Deus aqui nessa terra. Profeta Elias, um homem cheio da presença de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que cumpria todas as ordens que o Senhor mandava até a ele. É deste homem que a Bíblia fala. E nós vamos focar só neste capítulo, porque a história é muito detalhada, né? Muito longa, traz a questão, né, de Jezabel, que queria, né, matá-lo, tirar a vida dele. Mas o que o Senhor quer tratar conosco? Como é que pode, irmãos, um homem cheio de fé, um homem usado por Deus, cheio da unção, quando ele orava, o Senhor já respondia, não era? Aleluias. Como é que um homem desse pôde esconder em uma caverna? Irmã Carol, como é que pode isso? Cadê a fé desse irmão, né? O que aconteceu com o profeta Elias, que foi esconder numa caverna? Antes de chegar na caverna, ele, né, que fala que ele foi para o deserto. Estava ali no deserto sozinho, fugindo de Jezabel para não ser morto. Deixou o seu ajudante, né? Seu estagiário. E foi sozinho, não queria ninguém mais. Queria isolar. Ele queria ficar isolado. Primeiro sintoma, né, da depressão, um dos, é isolamento.
Você não quer conversar com ninguém. Você não quer saber de ninguém. Nem do seu melhor amigo, nem do seu pai, nem da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Você não quer saber de ninguém. Seu humor muda. Mas como é que pode? Essa pessoa não era desse jeito. Por que ela está assim agora? Qualquer coisinha, ou fica irritada, ou chora demais, não quer conversar. O que está acontecendo? Olha aqui o profeta Elias, homem de Deus, cheio da presença do Senhor. Por quê? Ele foi um ser humano, como nós. Nós estamos sujeitos. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu, irmãos? Comeu aquela fruta, não podia, desobedeceu. Pecado. Pecado que gera morte. Não só morte física, morte espiritual também. Consigo ver o que? As enfermidades. Todos nós estamos sujeitos. Aqui está o exemplo do Elias, homem de Deus. Homem de Deus. E de acordo com a ciência, quando surge, quando vem a depressão, aqui fala que pode ter o fator, genético, ou pode ser também pelas circunstâncias da vida, um estresse crônico. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que é violentada, abuso sexual. Para e pensa, você dentro da sua casa, lá o seu irmão te violentando sexualmente, um padrasto fazendo isso com você, até mesmo um pai, algo que dura anos, e você não pode falar para ninguém, porque quem é que vai acreditar em você? Imagina uma criança, 7 anos, começa um toque, com 8 vamos mais profundo e vai, até os seus 15 anos. Como é que fica a vida dessa pessoa? É um estresse crônico. Vai gerar uma depressão. 99% de chance. É o que chega para mim nos consultórios. Um luto. Cada um de nós, o Senhor fez nós, cada um com o seu DNA. Cada um com o seu perfil. Com sua estrutura. Estrutura mental, física e até espiritual. Pastor? Tem pessoas que não dá conta de subir nesse altar e pegar no microfone. Não dá conta. Mas tudo bem. Ela fica aí no banco, intercedendo pela vida do pastor, dos diáconos. Tem pessoas que o Senhor não chamou para louvar, mas chamou para fazer um evangelismo. Cada um tem a sua estrutura. Cada um tem o seu chamado. E é assim também com a nossa vida. Talvez um problema que para você não é grandes coisas, para o outro é. Igual a questão do profeta. Talvez outro profeta não ia esconder numa caverna. Não ia esconder. Mas ali estava a fragilidade dele. Ele ficou com medo. Ele temeu pela vida dele. E aonde que nós vemos também o agir de Deus. Que o Senhor falou. O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo escondido aqui nessa caverna? Porque Deus conhecia o coração dele. Deus sabia quem ele era. Senhor, como assim? Olha como é que eu falo com você, como eu tenho usado você. Não temas. E a coisa é tão impressionante o agir de Deus, que o Senhor, o que ele faz? Ele envia anjo, antes dele ir para a caverna, que fala, no versículo 5, deitou e dormiu debaixo de um zimbro, de uma árvore, e um anjo tocou nele. O anjo tocou e falou, olha, vem cá, dou um alimento para você, come, você tem que caminhar muito. Não é aqui, não é aqui que vai terminar a sua jornada. Tem muito mais para você. E é assim para nós também. Aleluias. Quantas vezes nós pensamos, é o fim, Senhor. É o fim. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais forças, eu não dou mais conta. E o Senhor vem e fala, não é o fim.
Lembra de onde que eu te tirei. Lembra quem era você antes de eu entrar na sua vida. E aí? Você vai temer? Aleluias. E ali estava, né, o Elias. Mas Elias, Deus começou a falar, né? E aqui fala que, e disse Deus, né, sai para fora. Aí veio um vento, o Senhor não estava, um terremoto, o Senhor não estava. E depois um fogo, o Senhor também não estava. Aí depois que veio uma voz mansa e delicada, ali o Senhor estava. E quantas vezes, né, nós passamos por situações igual pessoas depressivas. Não sei se alguém que está aqui está passando por isso, ou tem um parente. É isso que acontece. Senhor, eu não aguento mais. Amanhã eu vou acordar bem? Vai passar? Não, ainda não. Aí passa 15 dias, passa um mês. Senhor, não aguento mais, tira essa enfermidade de mim. Ainda não. Aguenta mais um pouco. Senhor, é agora? Ainda não. Porque o tempo é de Deus, irmãos. Até das enfermidades, o tempo é do Senhor. Assim como Deus estava falando ali com aquele profeta, o Senhor veio falar na voz mansa e delicada. O Senhor não estava ali, né, naquele terremoto, no fogo. Não era ali que o Senhor estava. Mas o Senhor estava cuidando do teu servo. O Senhor estava cuidando. O Senhor não abandonou ele. O Senhor estava com ele. Irmãos, quando a minha mãe teve a primeira depressão, eu falo que tudo é propósito do Senhor. Nós morávamos aqui nessa Rua das Rosas, com a Reserdares, fala? Reserdares, né? Essa casa aqui da esquina, a casa aqui da esquina ali, do Muro Branco. Era ali, 1990, mais ou menos esse ano. Eu tinha uns 7 anos de idade. O que aconteceu, irmã Carol? Olha como é que Deus age, irmãos. Olha só. O meu avô, é até difícil falar, ele morreu assassinado nessa rua. Lá na esquina. Tinha um bar antigamente. Morreu assassinado. Imagine a cena, né? Uma filha, minha mãe era filha única. Chega lá o seu pai lá, todo ensanguentado. Cortaram a artéria dele. Tudo por causa de mulher, irmãos. Olha, a ação do inimigo. Mas aí, vou provar para vocês a mão de Deus. Aleluias. A partir desse momento, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Eu com 7 anos, meu irmãozinho com 3, minha irmãzinha com 2. Minha mãe não conhecia ao Senhor Jesus. Ninguém da minha casa conhecia o Senhor Jesus. Como nós morávamos nessa esquina, né, nessa casinha ali na esquina, sempre passavam as irmãs, né, do saião, as irmãs da, né? E aí, minha mãe ficava rindo das irmãs. Que é isso? Olha como que as mulheres são essas? Rindo das servas de Deus. Mas foi essas irmãs que ganharam a minha mãe para Jesus. Aleluias. 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 E aonde minha mãe teve uma depressão severa foi quando ela perdeu o pai dela. Circunstâncias da vida, né? Não deu conta. Ela não deu conta. Não deu conta. A depressão dela foi tão severa que ela trancava-se dentro do quarto todo escuro, todo. Nós pequenininho, tudo com fome. Ela não conseguia limpar a casa. Ela não conseguia fazer o almoço. Ela não tomava banho, não dava conta. E aí quando ela conseguia abrir a porta do quarto, olhava para nós, ela começava a chorar. Ela chorava. Por quê? Ela queria cuidar de nós. Está entendendo o que é uma enfermidade? Ela queria cuidar de nós, mas ela não dava conta. Ela não tinha força. Ela não tinha energia. Ela não dava conta. Aí juntou a doença física, né? Que é a mental.
e a espiritual. Muitas vezes, alguns falam que depressão é falta de fé. Irmãos, o profeta Elias era um homem sem fé? Era um homem cheio de fé. E olha o que fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, sobre a fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você esperam e a prova das coisas que você não se vê. Eu espero algo. Eu tenho fé que vai acontecer. Não é assim, irmãs? Isso é fé. Elias era um homem de fé. Ele tinha fé no Senhor. Mas ele era um ser humano como nós. Temos as nossas fragilidades. Não tem super-homem, super-mulher. Quem diz que nós vamos aceitar o Senhor Jesus e vamos ficar livres de enfermidades? Eu acredito que alguém que toma medicação para pressão arterial, não é? Para regular a pressão, diabetes, isso é enfermidade. Mas por que será que a depressão, né, a ansiedade, o transtorno de ansiedade assusta tanto o povo de Deus? Por que disso? Não precisa assustar, irmãos. Nós somos seres humanos. Igual eu falo, tem coisas que nós não entendemos, mas o Senhor quer que nós confiamos nele. Confia no Senhor. Aleluias. Ele que está regendo todas as coisas. E voltando lá para a situação da minha mãe. A depressão dela, ela começava a ver o pai dela, que já chama, né? Tinha delírio, uma psicose. Ela via, ela jurava que via, que conversava com ele. Meu pai tentando trabalhar para sustentar a casa. Minha avó viúva, minha mãe era filha única. Meu avô começou a levar ela psiquiatra. Eles queriam internar ela. Realmente precisou da medicação. Só que só isso não estava dando para ela. O que faltava? Jesus. O que faltava? Faltava Jesus na vida dela. Faltava Ele. Aleluias. Aleluias. E foi aonde que Jesus entrou. Foi aonde Jesus entrou. E ela estava tão sedenta por Jesus, que ela ia em todos os cultos. Ela e minha avó. A igreja era lá na esquina. Ela ia em todos os cultos. Eu não pedi um culto. Por fim já ficou até fanática, né? Aí meu pai, cadê sua mãe? Tá na igreja. Tá na igreja. Mas era um lugar onde ela se sentia segura. E tinha questão espiritual também. Porque houve um processo de libertação. Então não foi só a questão biológica, não foi só a doença mental. Tinha também a questão espiritual. Graças a Deus nós superamos. Aleluia, né? Só que nisso, como ela ficou muito frágil, nós tivemos que vender essa casa aqui da esquina. Mudamos lá para o bairro de Fátima. Então ela não aguentou. Imagine, todo dia que você passa, lembrava da cena, né? A nossa mente é igual um chicletinho numa cena, né? Imagina, seu pai morreu ali assassinado, todo furado, cheio de sangue. E a igreja era do lado, né, do boteco. Para e pensa. Ô Senhor. E nesse ponto ela não deu conta. Então meu pai vendeu a casa aqui e nós mudamos. Então a nossa vida seguiu com o Senhor Jesus. E aí, eis a questão. Crente tem depressão? Tem. Tem depressão. Tem. Por quê, Carol? Não sabemos exatamente de onde que vem essa doença. Mas sabemos que há uma inflamação nos neurônios. A química cerebral não fica legal. E afeta todo o nosso humor, toda a nossa energia. Vai tudo por água abaixo, né? E o que acontece? Passado acho que uns 15 anos, isso. Meu pai faleceu. Minha mãe já estava na igreja, firme com Jesus, firme com o Senhor Jesus. Faltava 6 meses para me casar. Isso vou fazer 20 anos de casada.
21 anos mais ou menos aconteceu isso. E meu pai faleceu 6 meses antes de eu casar. Imagina. Minha mãe já estava firme, né? Eu também já estava na igreja. Minha mãe é obreira. Então, uma irmã do reteté, ô glória. De oração, o fogo como, fogo santo. E é assim. E meu pai faleceu com 49 anos. O que aconteceu com ele? Nós oramos muito pela salvação do meu pai. E olha só como é que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito dele. Não é como nós pensamos. Não é como a gente quer. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor trabalha do jeito que Ele quer. Do jeito dele. Não é do nosso jeito. Mais um exemplo. Quando minha mãe entregou a vida para o Senhor Jesus, nisso, meu pai começou a ter vícios. Alcoólatra, fumava muito. Era um homem trabalhador, coração enorme, só que tinha esse problema. Mãe orou para ele durante uns 15 anos. Na cabecinha dela, ela pensava que ele ia ser salvo e ia ser um homem de altar. O sonho dela é que ele fosse um pastor, um homem de altar. E sempre, né, as irmãs no círculo de oração: ó, irmã da luz, seu esposo vai ser salvo, tenha fé. Olha como é que as coisas acontecem na nossa vida, né? O que aconteceu com aquele profeta está servindo de exemplo hoje para nós. Um homem temente, corajoso, mas que em alguma situação ali ele temeu pela vida. Ficou com muito medo. E quando meu pai estava com 49 anos, minha mãe com 39, muito nova, eu tinha 18 para 19, meu pai teve um infarto em casa. Eu estava trabalhando, ele teve um infarto. Ele estava tratando de angina. Tinha uns 3 meses que tinha descoberto que estava com angina. Só que quando ele ouvia os louvores, ele chorava. Ele sentia a presença do Senhor. Porque Deus habita em meio aos... O Senhor habita nos louvores. Então quando mãe colocava os louvores, nós ficávamos louvando, ele chorava, ele quebrantava na presença do Senhor. E ali nós ficávamos, né, esperançosa. Oh, glória, o Senhor está trabalhando. Glória a Deus, glória a Deus. Em breve vai no culto, vai levantar a mão, vai aceitar Jesus. Mas não foi assim. Então já entra a frustração da minha mãe, né? Não foi dessa forma. Quando o pai estava passando mal na cama, infartando, eu chego do serviço. E olha como é que é nós termos uma vida com Deus, irmãos. Nós entender o que Deus está falando e obedecer, sem ter medo. Assim que eu pisei, a mãe falou: seu pai está passando mal. Corri lá. Pai. Ele não conseguia falar nada. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Faz um apelo. Faz um apelo que ele vai aceitar Jesus. Imagine, meu pai infartando e eu vou fazer apelo. Como assim? Mas quando nós entendemos e obedecemos, nós fazemos. Irmãos, eu fiz o apelo. E meu Deus, é Deus mesmo. Meu Pai do céu. E o Pai, aceita Jesus. Aceita, confesse o Senhor. Para nós morar no céu. Oh, glórias. Aceita, Pai. E eu falava com tanta fé, com tanta convicção, com tanta firmeza, que não é de mim. Vinha do alto. É do Senhor. Não era de mim. Para a glória de Deus, irmãos, Ele aceitou. Aleluias. Glória a Deus. Porque Deus cumpre todas as promessas. Por mais que não seja como nós imaginamos, como nós planejamos. Nós, seres humanos, nossa falha, nós falhamos. Mas Deus é certo, é o Deus justo, de justiça. Aleluias. E foi como Deus quis. Não foi papai ficar no altar. Foi coisa rápida, foi num suspiro. Ele entregou para o Senhor a alma dele. Aleluias. Então, você que está no deserto,
Você que está com medo, né? Como Elias, o Senhor te chama nessa noite, né? O que você está fazendo aí escondido nessa caverna? Para quê? Deus não quer ver você escondido nessa caverna de medo. Para que isso? Vem para fora, ó. Vem para cá. Vem. Dá a mão para Jesus. Dá a mão para Ele. Aleluias. O Senhor é a luz. Ele ilumina nossos caminhos. Aleluias. Não temas. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o que fala a palavra do Senhor? Ele está conosco. Ele está conosco, você crê? Aleluias, irmãos. E ali quando eu chego com o pai no hospital, eu já era noiva, foi eu, meu esposo que era meu noivo na época. Um médico super frio, né? Questão de profissão, mas eu acho muito frio. Quem é que trouxe esse moço? Foi eu. Ele falou assim, ele chegou aqui sem vida. Nossa, ele chegou aqui sem vida. Imagina uma jovenzinha de 18 anos, faltando 6 meses para casar, né? Quem já casou aqui com o pai levou no altar? Né? Eu não sei o que é isso, que eu não tive isso. Era o meu sonho, era o sonho do meu pai. Eu não tive. Mas por isso eu vou ficar com raiva de Deus? Lógico que não. Não, porque eu sei que Deus está no controle. Amém, irmãos? E aí quem me levou no altar foi meu avô, o pai do meu pai. Ele me levou no altar. Aleluia. E ali eu entendi, né? Nossa, foi Deus mesmo que tocou em mim para fazer o apelo. Porque não tinha mais volta. Não tinha mais volta. E o que aconteceu com a minha mãe? Depois que meu pai se foi? Mulher de oração. Mulher de fé. Minha mãe teve outra depressão. Na primeira ela não tinha Jesus. Nessa agora, ela já tinha Jesus. Mas ela teve outra depressão. Irmã Carol, como é que pode, né? Sua mãe, mulher de oração, né? Obreira da igreja. Não é falta de fé, irmãos. Não é falta de fé. É uma enfermidade. É uma enfermidade. E onde Deus permite, alguns vão ter, outros não vão ter. Enfim. Mas não briga com Deus, não. Não fique com raiva. Só creia que o Senhor está cuidando de você. Como o Senhor cuidou ali daquele profeta Elias. O Senhor está todo o tempo ali do nosso lado. E onde ela pensou que ela ia não ter, né? Agora eu estou com Jesus, não vai acontecer mais não vou ter mais depressão. O Senhor permitiu. Teve outra depressão. E a fé da minha mãe era tão grande. Sabe o que ela fazia? Ela colocava o rádio ligado o dia todo no missionário orando. Você tem ideia do que é isso? O dia todo. O rádio ligado, o missionário orando. E ela lá. A fé dela. Estava com fé, mas ainda estava enferma. E aí é onde entra a questão da ansiedade. O que o Senhor fala? Lançai sobre mim toda a ansiedade, porque eu cuido de vocês. Não tenha medo, não preocupe. E ela estava com pressa. Ai, não aguento mais, eu quero ficar livre dessa enfermidade. Mas o tempo, quando nós servimos ao Senhor, nós sabemos que o tempo é dele, o agir é dele. E quando ela teve essa depressão, o que aconteceu? Ela não conseguia dormir, ela não conseguia alimentar, o humor dela mudou totalmente. Minha mãe é uma pessoa super alegre, extrovertida, conversa, sabe? Conversa alta, tudo assim. Foi para a caverna. Mudou completamente a personalidade. Completamente. E aí, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, é diferente. Por quê? Deus começa a levantar pessoas. Deus começa a tratar não só do enfermo, mas quem está em torno. Porque foi quando nós começamos a buscar mais a Deus. Foi quando
O Senhor me levantou com mais responsabilidade. Ei, seu pai não está aqui agora, você é mais velha. Você tem que dar exemplo. Foi aonde minha irmã caçula ficou mais companheira da minha mãe. E até hoje, as duas são assim. Porque eu tinha que trabalhar. Trabalhava na padaria, balconista, com 18 anos. Minha irmãzinha tinha 14. Minha mãe não queria andar sozinha, morria de medo de andar sozinha. E o medo de morrer. Eu não dormia, pastora, ela não dormia. Com medo de morrer. E ela falava, eu não quero morrer como seu pai morreu. Olha como é que é a nossa mente, irmãos. Uma mulher de oração. Ficou frágil dessa forma. Eu não quero morrer como seu pai morreu. Porque ele estava dormindo, né? E ela ficou com esse medo. E aí, irmãos, Deus levantou muitas irmãs que iam lá em casa, orava. Tinha uma irmã que ela acolheu a minha mãe. Minha mãe não sentia segurança lá na nossa casa, porque foi aonde o pai faleceu. Ela ia para a casa dessa irmã. Imagine, né? Você que tem a sua casa para cuidar, suas tarefas, sua família, vê uma irmãzinha para sua casa e fica lá o dia todo, dormindo no seu sofá, depressiva. Você está vendo como é que Deus começa a tratar de todo mundo? Hospitalidade é o que Jesus nos ensina. Então Deus começa a tratar de todos. E ali, Deus preparou tudo. Por quê? Quando a mãe teve essa depressão, né? Essa última, quando o pai faleceu, eu levei ela ao psicólogo. Eu tinha 18 anos. Eu paguei para ela consulta. Eu lembro que era muito caro. Era muito caro. Mas a psicóloga era uma pessoa muito famosa na época. Brincadeira à parte. Eu paguei. E aí, tipo, mãe tá com fé, mas ela precisa de um profissional. Tá entendendo, irmãos? Tem coisas que Jesus vai resolver. Lógico que vai. Mas o Senhor deixou os profissionais. E aí eu levei ela. Ela foi uma vez. E eu, como é que foi, mãe? Quer saber da minha vida? Da minha infância? Eu é mesmo? Eu não entendia nada, né? Interessante. Aí ela foi, você vai voltar, mãe? Sei não. Volta, vai lá. Aí ela voltou. Na segunda vez, você tá melhorzinha, hein? Tô sentindo. Começou a voltar o sorriso. Já não ia tanto mais na casa da irmã para dormir, para passar o dia. Consegui ficar mais em casa. Diminuiu no rádio, nas orações, que estava em excesso, estava demais. E aí eu percebi, esse negócio é interessante. Não é que esse negócio funciona mesmo, esse tal de psicologia? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Essa luzinha. Esse negócio resolve. Ou seja, se não fosse isso que tinha acontecido com a minha mãe, eu acredito que eu não seria um psicólogo, que eu não teria esse contato. E eu fiquei curiosa. Como é que é isso? Mãe tem tanta fé, mas ela precisou da ajuda de um profissional e essa pessoa conseguiu ajudar ela. O que mexeu na cabeça dela? Eu fiquei curiosa, querendo saber o que era isso. Depois passaram-se muitos anos e aí sim, eu fiz a psicologia. E eu digo que foi o Senhor que abriu essa porta. Foi o Senhor. E onde Deus, quando eu orei antes, e o Senhor falou, eu vou abençoar a sua entrada e a sua saída. Eita, glória! Aleluias! E eu fui, irmãos, foi desafio, não foi fácil. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós temos que buscar a direção do Senhor. E tudo que acontece na nossa vida, confia no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor está no controle de tudo. Talvez hoje você não está entendendo o porquê, mas daqui a algum tempo o Senhor vai revelar ao teu coração o porquê que você passou tal situação. Por que está acontecendo isso com você na sua casa? Por que desse deserto? Aleluias. Eu quero deixar aqui para vocês o versículo lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. E aí, como é que nós vamos vencer, né, a depressão, essa ansiedade?
Aleluias. O que o Senhor tem para nós, né? Qual o alimento para alimentar a nossa alma? Aleluias. Hebreus capítulo 13, versículo 5. É na parte B. O Senhor fala: não te deixarei, nem te desampararei. Aleluias. Ou seja, você não está só. Você não está só. Aleluias. Aleluias. E lá em Salmos 42, versículo 1. Aleluias. Como é que tem que ser a nossa vida, irmãos? Por mais que nós estejamos passando pelo deserto, o que temos que fazer? Salmos 42, versículo 1. Assim como a serva, a corça, brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Dependência do Senhor. 100% anseia pela presença do Senhor. Anseia em estar na casa do Senhor. Aleluias. Se está com dificuldade, o pastor está aqui. A esposa do pastor, os diáconos. Pastor, irmãos, eu não estou conseguindo, estou com dificuldade nisso, nisso e nisso. Me ajude, me orienta. Você não está só. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Saia da caverna. Saia dessa escuridão. Abra o seu coração. Aleluias. Aqui fala também Salmo 126, versículo 5. Aleluias. Salmo 126, no versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Está chorando? Crê que a vitória vai chegar. A alegria de viver, o Senhor vai devolver para você. Porque você não está só. É uma fase e vai passar. Aleluias. E para fechar, irmãos, nós temos que confessar os nossos pecados. Ou seja, nas nossas orações, diga para o Senhor qual a sua fragilidade, qual o seu medo, qual o seu temor, o que está te paralisando. Não tenha medo. Abra o seu coração para o Senhor. Peça o Espírito Santo, me orienta, Espírito Santo, me dá uma direção. Coloque no meu caminho pessoas que vêm do teu coração, Senhor, para me ajudar. E para vocês também ajudarem o próximo. Olha como é que essa irmã acolheu a minha mãe. Olha como os anjos foram ali até o profeta e serviu o alimento. Hospitalidade. Hoje se vê pouco isso. Né? Uma correria. Corre para lá, corre pra... Nunca tem tempo para o irmão. Imagine se amanhã, de manhã cedo, o irmão bater lá na sua porta. Você vai abrir? Vai receber? Com a cara boa ou cara fechada? O Senhor quer muito mais de nós. Isso aqui, ó, essa reunião aqui, é fácil. E lá fora, quando o irmão bater na porta da sua casa, imagina o irmão enfermo, querendo tirar até a vida. Me leva, Jesus. Irmão, eu quero que Jesus me leva. O que você vai fazer com esse irmão? Temos que ter hospitalidade. Temos que sair dessas paredes e acolher os nossos irmãos. Comunhão, irmãos. Comunhão. Partilhar do pão. Não é só aí que não. Se o irmão está passando luta, passa junto com esse irmão. Se ele está feliz, se alegre também com o irmão. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluias. Vamos despertar. Ó, somos o corpo de Cristo. Se tem um membro que está enfermo, vamos lá. Vamos lá. Vamos ajudar. Aleluias. Amém? Vamos ficar de pé, vou fazer uma oração. Amém, pastor? Breve aqui. Vamos orar. Põe a mão no seu coração.
Aleluias. Senhor, meu Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada aqui nesta noite. Senhor, que Teu Espírito Santo possa agora sondar o coração e os pensamentos, Senhor, deste irmão, dessa irmã. Espírito Santo, que possa haver aí, Pai, corações quebrantados, corações sedentos, Senhor, pela Tua presença, que não venha ter medo, Senhor, da enfermidade, que não